Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje, gente, eu vim contar mais uma história para vocês, uma história verídica que aconteceu na minha vida, gente. Sim, gente, ele apareceu para mim e hoje eu vou contar para vocês a história de como que aconteceu, como que eu vi Jesus, gente. É impossível esquecer, né? Quando acontece uma coisa dessa na vida da gente, é impossível esquecer. Fica até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. As divindades, gente, elas têm um jeito particular de falar com a gente. Vou contar essa experiência que eu tive com Jesus na minha vida, gente. Foi uma coisa muito especial. Eu nunca vou me esquecer, impossível esquecer. Quando você tem uma experiência dessa, você não esquece mais. As pessoas precisam saber que Jesus, ele está no meio de nós, ele vive, ele é um Deus vivo no meio de nós, gente. Basta você clamar a ele com toda a fé do teu coração que ele aparece para você também. Vou contar para vocês como que aconteceu comigo. Gente, eu carregava um trauma, hoje eu não carrego mais, graças a Deus, que eu tinha muito medo do escuro. Eu tinha pavor do escuro, eu sempre dormia com uma luzinha acesa perto de mim. E nessa época, quando Jesus apareceu para mim, eu tinha por volta de acredito de uns 20 anos, por aí. E eu tinha medo, gente, muito medo do escuro. Eu carregava esse medo do escuro e foi no escuro. Então, por isso que eu acredito que seja um gatilho desse trauma que eu tinha, que eu carregava muito medo do escuro mesmo. Aí um dia eu estava no meu quarto, e o meu quarto era separado da casa dos meus pais, porque eu trabalhava à noite e eu tinha que dormir. E aí então eu resolvi mudar da casa dos meus pais, era no mesmo terreno, só que ficava mais separado, distante da casa dos meus pais. Tinham 2 quartos lá que ninguém usava, então eu fui dormir lá. Aí eu estava dormindo nesse quarto e o outro quarto eu deixava a luz acesa. Então eu ficava meio, sabe, a luzinha do outro quarto clareando um pouquinho o meu quarto. E aí, gente, um dia eu tava lá, o que aconteceu? Acabou a força. E eu não tinha nada perto, não tinha uma vela, eu não tinha nada, fósforo, não tinha nada, gente. Na hora que acabou a força, eu já entrei debaixo do cobertor na minha cama e fiquei lá, começou a me dar crise de pânico, gente. Começou a me dar um medo muito terrível. Começou aquele medo invadir o meu espírito. Tava com muito medo, gente, muito medo, pânico. Aí eu comecei a rezar. Comecei a rezar, porque eu tava sentindo uma coisa muito estranha esse dia, sabe? Assim, uma energia muito negativa me rondando ali. Eu não sei se era isso ou se era por causa da crise de pânico mesmo. Eu tava desesperada, morrendo de medo. E eu lá debaixo, gente, da coberta na minha cama, rezando que a força voltasse logo. E nada dessa força voltar, gente. Eu rezando, clamando a Deus, pedindo para Deus, pra força voltar, que eu tava desesperada. Não tinha como eu gritar, chamar ninguém, porque não tinha ninguém perto. E aí o que aconteceu? Nessa época, eu rezava uma oração que chamava o Terço da Libertação, que fala assim: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Aí você vai rezando no terço, falando essa frase, entendeu? São frases que você repete 10 vezes, aí depois na cota maior do terço você fala: se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Porque naquele momento, gente, eu precisava era do quê? De libertação daquilo, né? Daquela prisão do medo que eu tinha. E aí comecei a orar debaixo da coberta, orando, morrendo de medo. Só que eu tava orando o terço da libertação, aí de repente, gente, tchum, apagou tudo. Eu apaguei. Uma hora que eu apaguei, eu já acordei no meu quarto. E eu acordei assim, olhei, né? Assim, no meu quarto, a força já tinha voltado, só que não era, como eu posso falar pra você? É como se eu tivesse ido para outra dimensão, não era assim o real, entendeu? Não era real aquilo, e também não era um sonho, não era real e também não era um sonho, porque eu não estava dormindo. Aí eu olhei lá no outro quarto, a luzinha acesa, eu falei, a luz já voltou. Aí eu me acalmei, né, falei, nossa, graças a Deus. Só que eu olhei no quarto, assim, eu vi uma sombra, porque a porta ficava só um vãozinho aberto, né? Ficava meio fechada. E eu vi que tinha alguém ali naquele quarto. Só que eu não senti medo. Aí eu falei assim, quem tá aí? Aí na hora que eu falei, quem tá aí? A porta abriu assim, gente. E ele entrou. Era ele, Jesus.
Lindo, gente, lindo, porque eu não conseguia tirar o olho dele. Porque na hora que eu vi a imagem dele, uma paz tremenda tomou conta do meu ser. Aí eu olhei aquela imagem e eu falei, Jesus, era ele. Aí ele olhou para mim e foi andando na minha direção, que eu estava lá na cama. Ele foi andando, aí ele falava para mim assim, ó, por que que você está com medo? Só que, gente, detalhe, ele falava comigo, mas a boca dele não mexia. Tudo que ele falava comigo é como se fosse uma telepatia. Já entrava, eu sentia a voz dele dentro de mim, assim, dentro do meu coração a voz dele vinha. Vinha na minha mente e vinha no meu coração, a voz dele estava dentro de mim. Aí ele falou para mim, por que que você está com medo? Aí eu falei para ele assim, Jesus. Aí ele foi chegando bem perto de mim assim, eu falei, Jesus, eu tenho medo do escuro. Aí ele pegou e falou assim, você não precisa ter medo. Eu estou sempre aqui com você. Aí, gente, eu olhei assim para ele. Eu não queria que aquele momento passasse, porque era maravilhoso. Aquela paz que eu sentia, sabe, assim, de estar perto dele. É uma paz, gente, tremenda, inexplicável. Aí eu queria que ele ficasse lá, eu não queria que aquele momento acabasse. Aí, de repente, gente, pum! Eu voltei. Aí nisso que eu voltei, eu estava realmente lá na minha cama, a força já tinha voltado também, só que Jesus não estava mais lá. Eu estava lá sozinha, mas a força já tinha voltado. Então, gente, isso aí eu acredito, sabe, assim, do fundo do meu coração, que foi uma visão, gente. Não foi um sonho, eu não dormi porque eu não estava dormindo. Quando eu comecei a orar, eu estava no meio de uma crise de pânico. Eu não podia estar dormindo numa crise de pânico. Tanto que foi uma coisa muito rápida, né? Então, essa foi uma visão, assim, maravilhosa. Depois que eu tive essa visão, nunca mais, gente, eu tive medo do escuro. Hoje eu não tenho mais medo do escuro. Hoje eu durmo com a luz apagada. Eu não durmo mais com a luz acesa. As luzes estão todas apagadas na minha casa. Eu consegui vencer esse medo, eu fui liberta, graças a Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa história, sabe? Uma história verídica, porque realmente aconteceu na minha vida. E acredite, Jesus, ele tá no meio de nós. Ele vive, gente. Ele vive entre nós. E ele falou para mim, eu sempre estarei com você. E ele sempre está conosco. Acredite. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!